Dona Marli Gomes disse, meu bom dia ao médico, que é Dr. Antônio. Bom dia. Gelson Lima está conosco também, nos acompanhando desde cedo. Tudo paz. Quem fala? Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. E aí, Carlos? Doutor Antônio Henriques, oficialmente, bom dia. Eu achar do oficial e do oficial, como eu faço com o Alexandre aqui, né? Toda sexta. Bom dia, Anchieta, bom dia, Arimateia, bom dia, Gabriel, bom dia, Araújo. Bom dia para você que está em casa, na maior audiência do Rádio Campinense no horário. Já abraçando aqui, doutor Uirá, Osana, Socorro Cosme, Jéssica, Thaís e Karine, Micaele Brito e Francicleide, que estão com a gente na audiência aqui na live do Instagram. Anchieta, você conhece alguém que espirra muito, não? E nós também. Conheço. Nossa. Abração. Mais de uma pessoa. Muito bem. Nosso papo hoje, nossa conversa é sobre rinite alérgica. A rinite é uma doença inflamatória das mucosas do nariz. Ela pode ser alérgica ou não alérgica. Em ambos os casos, os sintomas são parecidos. De 10 a 25% de todas as pessoas sofrem de rinite alérgica. É muita gente, minha gente. Entre outras atribuições, o nariz é responsável pela proteção inicial contra substâncias tóxicas e irritantes, que são chamadas de alérgenos, que nós inalamos. Existe um complexo mecanismo de defesa para impedir que essas substâncias alcancem os pulmões. Faz parte dessa resposta a obstrução nasal, que provoca o bloqueio da passagem do agressor, além de espirros e da coriza. Essa reação é normal em todas as pessoas. E essas pessoas, ao entrarem em contato com algumas substâncias, apresentam tais sintomas. Em alguns casos, porém, essa reação é exagerada e duradoura, caracterizando a rinite alérgica, enfermidade crônica provocada pelo contato com esses alérgenos. E quais seriam as causas? Bom, quando um homem e uma mulher alérgicos têm um filho, a probabilidade dessa criança ser alérgica é de cerca de 50%. No entanto, mesmo que nenhum dos pais apresente alergia, a criança ainda assim pode ter manifestações alérgicas, como rinite, conjuntivite, asma e alguns tipos de alergia de pele. A forma mais comum, porém, é a rinite. A rinite alérgica tem características hereditárias, mas mesmo que nenhum dos pais apresente o distúrbio, ele pode se manifestar. Também não é obrigatório a rinite se fazer presente desde o nascimento, ou seja, é possível a pessoa tornar-se sensível a uma substância que era antes tolerada. Isso significa que podemos conviver com determinada substância por muitos anos e vir a desenvolver sintomas apenas tardiamente. Os gatilhos de crise são melhores conhecidos do que as causas. Entre os principais, destacam-se ácaros existentes na poeira doméstica, pelos de animais, fungos, descamação de pele, mofo, pólen, perfume, alguns alimentos, medicamentos, bactérias, vírus e mudanças bruscas de temperatura. E os sintomas? Quanto maior a exposição aos alérgenos, maior será a quantidade de anticorpos e mais intensos os seguintes sintomas. Edema da mucosa que leva à obstrução nasal, o famoso nariz entupido. Coriza, nariz escorrendo. Espirros em salva, aquela que você começa a espirrar, aí espirra um atrás do outro. Espirra, 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 20, 30, 40, 100 espirros de uma vez. Coceira no nariz, na garganta, no céu da boca e nos olhos. Tem gente que coça o céu da boca com a língua com tanta força que a gente escuta o barulho de longe, né? A rinite alérgica, meus amigos, pode estar associada ainda a outras comorbidades, como a asma, otites, que são inflamações dos ouvidos, sinusite e até roncos. E o diagnóstico? O diagnóstico é muito importante estabelecer um diagnóstico diferencial entre rinite alérgica e outros tipos de rinite. Para tanto, é fundamental levantar a história do paciente e fazer uma avaliação clínica detalhada das vias aéreas. Alguns exames de imagem, endoscopia rinocinusal, raio-x, tomografia, podem ajudar nessa distinção. Uma vez fechado o diagnóstico de rinite alérgica, é preciso identificar as substâncias que provocam a alergia para evitar o contato com elas. E o tratamento? Bom, para início de conversa, até hoje, a rinite alérgica não tem cura, mas alguns cuidados podem ajudar. Então, fazer a higiene do ambiente, o uso de medicamentos e a aplicação de vacinas antialérgicas, ou as vacinas aí de novo, ajudam a prevenir e controlar as crises.
Então, que cuidados seriam esses? Com relação ao ambiente, não é fácil evitar o contato com o ácaro, que é o principal agente causador das alergias respiratórias, porque ele se alimenta de resíduos da descamação da pele e prolifera na poeira doméstica, especialmente dos lençóis, travesseiros, tapetes, carpetes, cortinas e bichos de pelúcia. Por isso, o ambiente em que a pessoa alérgica vive deve ser bem ventilado, ensolarado e cuidadosamente limpo. Além do ácaro, produtos de limpeza ou para desodorizar o ambiente, inseticidas, tintas com cheiro forte, perfumes, fumaça de cigarro, poluentes, são substâncias que podem funcionar como alérgenos e devem ser mantidos longe das pessoas com predisposição a desenvolver rinite alérgica. E remédio, tratamento medicamentoso. Existem vários medicamentos que podem aliviar os sintomas ou prevenir as crises da rinite alérgica. Ao primeiro grupo pertencem os descongestionantes e os antihistamínicos, ambos para uso tópico ou sistêmico. O segundo compete aos estabilizadores de membrana e os corticosteroides. Nenhuma dessas drogas é isenta de efeitos colaterais adversos, eventualmente com consequências graves. Por isso, devem ser utilizadas somente quando prescritas por um médico e na dosagem recomendada. Ou seja, aquele negocinho de andar com remédio de nariz dentro da bolsa. Remédio para desobstruir o nariz dentro da bolsa e passar o dia todinho pingando o remedinho do nariz não é recomendado. Todo mundo conhece alguém que é viciado em determinadas medicações. Não vou dizer a marca aqui não, mas todo mundo sabe do que eu estou falando. Tá? Vacinas antialérgicas, para a gente ir caminhando para o final aqui, são outro recurso para o tratamento das rinites. Elas são preparadas com base no resultado dos testes da pessoa, de acordo com suas características. O tratamento é longo, porém, quando é feito corretamente, diminui a sensibilidade do doente aos alérgenos, que pode evitar novas crises e o uso de medicamentos. Então, quais são as recomendações para a gente encerrar o consultório JM de hoje? Mandando aqui um abraço para Daniel Tavares, para Carla Galdino, para Cassiano Mozinho, para Luiz Brindes Brito, para Selma,